Galera, Leonardo Vikrovski aqui hoje com a Mel, com essa sagitariana, que tem uma maneira leve de enxergar a vida e aonde nós vamos trazer nessa técnica sensualidade, praticidade, elegância e criatividade. Então, pessoal, se liguem que esse cabelo vai ficar bem legal pro rosto da Mel e a sensualidade que nós vamos trazer vai ser na finalização das ondas que a gente vai fazer nesse cabelo. Reparem que o comprimento dela, ele está já bem abaixo do ombro. Nós vamos trazer ele para próximo do ombro. Mais ou menos uns 4 dedos de comprimento a gente vai perder. O cabelo da Mel, por estar com muitas mechas, ele está um pouquinho mais fininho por cima, então nós vamos trazer camadas, mas não com o intuito de tirar volume, em si com o intuito de criar movimento para o cabelo dela. Então, normalmente a técnica de camada é uma técnica de redução de volume. Nesse caso aqui, se a gente reduzir o volume, ela vai ficar com o cabelo muito murchinho e não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é trazer realmente essa sensualidade, claro, com um ar mais criativo, que vai nos mostrar no comprimento que ela vai alcançar, mas o importante é sacar que realmente a gente vai construir um corte sob medida conforme a textura desse cabelo aqui. Então, nós vamos lá lavar o cabelo da Mel e nós já voltamos aqui para dar início à nossa técnica. Pessoal, divisão feita, onde a gente respeita a divisão natural da Mel e aqui nós dividimos orelha a orelha. Lembrando que a gente tem um espelhamento dos dois lados da orelha a orelha, então a gente tem um equilíbrio nessa forma que vai representar no equilíbrio da forma de trás. Quando eu baixo a cabeça da Mel, automaticamente eu já tiro todas aquelas barriguinhas que quando volta o cabelo, a cabeça para a posição natural, possivelmente possa dar um resquício de excesso aqui embaixo. Nós vamos começar pela base do cabelo e para fazer essa base eu vou pentear o cabelo a caimento natural, tirando mais ou menos uns 4 dedos, que é o que eu tinha imaginado. Lembrando que esse cabelo vai subir depois porque ele está bem molhado. E os meus dedos começam pela parte central da cabeça. Eu bem de frente para a linha do corte, eu recorto aqui o cabelo, vou lá, penteio novamente, vou aperfeiçoar a forma e assim eu vou criar uma base um pouco mais sólida nessa parte de trás, seguindo esse mesmo comprimento do centro para as extremidades. Lembrando que quando eu quero seguir uma parte um pouco mais sólida e eu não quero que esse cabelo fique arredondado, o que eu faço? Eu tenho que dar uma leve inclinadinha nas extremidades, porque eu dando essa leve inclinadinha, esse cabelo depois não vai arredondar lá na frente. E eu vou ter um pouco mais de consistência nessa região da volta da orelha, que é um pouco mais fraca, mais fraca porque é mais alta, tem menos cabelo do que essa parte de trás. Então, ó, penteando o cabelo a caimento natural, penteio novamente, vou lá e busco a inclinação da tesoura com os dedos. Penteio o cabelo e sigo para alcançar a técnica. Agora eu vou medir aqui o meu balanço. Vou checar o balanço, vou ver se eu tenho os mesmos comprimentos. Fiz esse lado aqui um pouquinho maior, não tem problema então. O problema é se eu tivesse feito um pouquinho mais curto, que eu teria que encurtar todo o outro lado. E aqui, ó, eu vou refazer a forma, tirando essa partezinha que tinha ficado um pouquinho maior. Lembrem que eu adoro fazer essas bases com a cliente em pé. Nesse caso aqui, eu resolvi fazer diferente, né? Mas isso não quer dizer que depois eu não possa secar esse cabelo e novamente medir ele em pé para ver se eu consegui o balanço desejado. Visualmente aqui eu acredito que sim, consegui o efeito que eu queria. Vou só aperfeiçoar um pouco e agora nós vamos para a parte frontal do cabelo da Mel, aonde eu vou começar a trabalhar por esse lado aqui que tem menos cabelo do que esse daqui. Esse lado aqui vai determinar a minha mecha guia, que vai ser feita em toda a volta do rosto da Mel. E para isso, eu vou separar aqui, ó, largura de um pente, vou elevar esse cabelo para frente do rosto dela,
seguindo a 90 graus dessa linha aqui, ó, da linha de começo da hairline, da linha do cabelo da Mel. Elevo o cabelo a esse ponto e todos esses cabelos mais fininhos vão sair. O comprimento que eu quero é esse daqui, exatamente para não ficar depois tão curto aqui na frente e para que eu consiga criar aquilo que eu disse para vocês. Um movimento de sensualidade, onde eu preciso construir volume em vez de retirar volume. Então, quando eu penteio o cabelo dessa forma, eu estou criando o quê? Eu estou criando uma leve graduação de comprimento, onde eu tenho esse comprimento aqui mais curto do que o comprimento de cima. E isso faz com que o cabelo caia, de certa forma, com um pouco mais de peso em ambas as laterais, porque eu vou espelhar esse movimento aqui na lateral daqui e este movimento nessa próxima lateral. Como o cabelo está fininho aqui, eu posso pegar tudo em bloco agora. E para pegar todo esse cabelo em bloco, eu venho com a parte mais larga do pente, que é a minha ferramenta preferida. Para isso, tem muitas pessoas que acabam usando pentes maiores ou mais largos. Eu prefiro esse pente aqui, que ele é um pente menorzinho. Eu tenho mais agilidade nesse pente do que um pente grande. E vou respeitar aquela mesma elevação que eu mostrei antes. A 90 graus do quê? Da linha do cabelo. Ali está a minha mecha guia. Eu vou tirar esse cornerzinho aqui, ó, que é essa esquina que acaba ficando pesada e que agora, aperfeiçoando, quando for acabamento natural, a gente vai manter o comprimento dos dois lados. Para depois, com o cabelo seco, eu fazer a ligação de um lado com o outro, se for preciso. Acredito que não vai acontecer. Mecha guia vai continuar fixa aqui e para isso, ó, eu vou separar um pouquinho mais largo do que a largura de um pente e vou levar de encontro a minha mecha guia. Vou pegar um pouquinho dela, que ela está fixa. Esse cabelo aqui, ó, ele vai viajar lá para a mecha guia. Lembrando que a técnica é manter a mesma elevação e seguir o desenho que nós já criamos. Então, olha lá, o desenho está criado, eu vou elevar o cabelo, eu estou vendo ali a mecha guia e eu vou aperfeiçoar a linha, criando essa graduação frontal. Por que graduação? Porque eu tenho um comprimento mais curto e um comprimento mais longo caindo por cima. Isso faz com que eu crie um peso nessas laterais. Tudo que eu tenho lá serve como mecha para dar continuidade a essa forma. Onde, olha lá, o detalhamento que eu tenho, porque o mais importante aqui não é o corte. O mais importante é a maneira de eu pentear e distribuir esse cabelo, levando ele lá para aquela minha mecha guia. Olha lá, ó, como eu tenho um desenho harmônico, fazendo com que eu consiga alcançar minha mecha guia e tirar só essa pontinha aqui, que era o que tinha faltado. Muito bom! Fizemos então as duas laterais. Agora eu vou usar na largura de um pente essa parte da frente como guia para o restante do cabelo, para eu dar continuidade às camadas aqui na parte de trás. Então eu vou pentear aqui para trás, pego um pouquinho mais dessa lateral aqui para reforçar o equilíbrio que eu tenho que ter do comprimento do cabelo. O que eu não for trabalhar agora, eu vou deixar só isolado aqui, mas não na frente do rosto da Mel, para não estragar essa make, né, Mel? Isso aí. E nós vamos lá, ó, para criar agora a nossa camada que vai dar movimento para o cabelo, sem deixar aquela ponta de baixo fina. Então, pensa assim no desenho. Se eu crio esse desenho aqui, o que vai acontecer? Quando essa mecha cair, ela vai cair um pouco mais marcada nessa região e vai continuar o peso aqui na parte de baixo, certo? Porém, o que eu quero? Eu quero
criar a camada mais leve só por cima e manter bem pesado esse cabelo, com bastante movimento na parte inferior. Então olha só o desenho que nós vamos fazer. Eu vou separar no perfil central. O que alcançar aqui em cima, alcançou. O que não alcançar, ó, caiu, não tem problema. E eu vou só conectar essa parte da frente com essa parte de trás, tirando essas pontinhas. São pontinhas mínimas, mas que vão fazer a diferença no balanço do cabelo. Fiz no centro, agora eu vou trazer, ó, todo esse cabelo aqui da lateral aqui para o centro para alcançar esse desenho. Vou pentear com calma, buscando o equilíbrio na distribuição do cabelo, que vai fazer a total diferença na execução do corte. Vejo a pontinha que faltou, é uma pontinha de nada, eu vou lá e corto para suavizar ela e criar a forma de movimento. Fiz já uma lateral, vou fazer exatamente a mesma coisa na próxima lateral. Então, ó, parto de mais ou menos da onde eu sei que o cabelo começa a cair e elevo ele todo para cima. Se algum cabelo não alcançar aqui, não tem problema, deixa ele caído lá embaixo. Esse mesmo corte, essa mesma técnica eu posso usar em diferentes comprimentos. Posso usar em comprimentos mais curtos, como também em comprimentos mais longos. Vou tirar esse cabelo, vou lá, enxergo o que eu tenho que tirar e limpo. Para agora a gente secar o cabelo da Mel e depois de seco, dar uma estrutura na nossa finalização com a textura. Já voltamos com o cabelo dela seco. Pessoal, então é o seguinte, ó, o cabelo da Mel sequinho. Agora eu vou virar um pouquinho a cabecinha dela de lado e vou fazer a conexão daquela parte de trás com a parte da frente. E olha só como a gente vai fazer isso, ó. Eu vou trazer esse cabelo penteando ele na direção do ombro. Tá vendo ali, ó? É só uma esquininha que vai sair. Então, uma coisinha de nada para fazer essa conexão, para a gente manter mais ou menos o mesmo equilíbrio de comprimento da parte de trás e da parte da frente. Faço isso dos dois lados. Por que eu separo essa parte de cima? Porque a parte de cima que está em camadas, então, ó, ela nem alcança o comprimento dali de baixo. Novamente inclino o rostinho da Mel e trago o cabelo a caimento natural, posicionado o quê? Ó, em cima do ombro, para tirar exatamente esse cantinho e fazer com que a gente tenha a ligação da parte de trás com a parte da frente. Muito bom, o cabelo dela fininho. Como tinha dito, a gente queria construir mais volume e olha só o volume que a gente construiu na textura do cabelo. Porém, agora, para a gente colocar a cereja em cima do bolo, ou melhor, dar o acabamento e ficar ainda mais lindo esse cabelo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai trabalhar com alguma textura no cabelo. Deixar ele um pouquinho mais solto. Uma textura bem sucinta, para que a gente também não deixe esse cabelo muito fino. Então, ó, dentro daquela esquina que a gente tem da parte de cima para a parte de baixo, eu vou criar uns desfiadinhos que vai trazer mais movimento ainda para essa região. Fiz aqui a parte central, pego um pouquinho da lateral, elevo o cabelo. É mais ou menos aqui, ó, o que os meus dedos conseguem alcançar, uma medida de uns 2 pentes. Elevo na mesma forma, da mesma forma que eu elevei anterior, eu enxergo aqui, ó, a parte de baixo com a parte de cima. Entre essas conexões aqui, eu vou criar essa leveza, ó, mais sutil para tirar aquela pontinha e fazer com que a gente crie mais movimento nessa região. Vou elevar a lateral. Mesma elevação. Aqui vou ser um pouquinho mais delicado porque o cabelo já é um pouco mais fininho. Fiz isso em toda essa lateral, vou repetir esse mesmo movimento agora nessa próxima lateral, onde, ó, eu sigo o padrão de antes, mais ou menos uns 2 pentes, elevo entre a parte superior e a parte interior, que é essa região do meio aqui, elevo o cabelo
e tiro, ó, essa esquininha para criar conexão com a parte superior. É como se fosse um zigue-zague, um trincadinho aqui em cima. Faço isso nessa nossa última sessão. E por que eu estou falando última? Porque vocês lembrem daquela parte da frente que era mais fininha? Não tem por que eu levar essa parte mais fininha agora aqui atrás e criar isso, que eu vou perder o peso aqui desse contorno do rosto. E não é isso que eu quero. Maravilha! Fizemos tudo isso para agora criar um movimento de ondas no cabelo dela, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso, olha, como a nossa camada trouxe mais consistência de volume para o cabelo da Mel e como a gente tem um cabelo muito mais arrojado agora e criativo com essa parte de trás mais geométrica que dá uma impressão de ser levemente inclinado para frente. Então, vamos levar para a sensualidade agora e transformar esse cabelo com a textura das ondas. Sagitário é um signo de fogo, regido por Júpiter, mitologicamente Zeus, o pai dos deuses e deus do trovão, de energia mutável e ativa. As sagitarianas trazem a pulsação da alegria consigo, deixam tudo mais leve e mostram como o bom humor pode salvar o dia. Sagitário representa a busca pelo ser livre, uma forma de viver e enxergar o mundo. Com o seu espírito jovem, os nativos deste signo são curiosos e inquietos, gostam de novos desafios, aquilo que os motiva a alcançar para onde a flecha que simboliza esse signo aponta. Nativos de Sagitário nos mostram a importância da positividade, da força em se ter fé naquilo que se acredita, em si mesmo e principalmente na esperança de realizar os seus sonhos. O cabelo deste signo pede elegância e praticidade, com um toque de criatividade e sensualidade. Cabelo feito dessa sagitariana, vamos soltar agora para trazer essas ondas e essa sensualidade com esse ar criativo, essa elegância e o que mais, produção? Praticidade. Eu acho que todos os signos conversam da mesma maneira, todos eles querem isso, né? Então, galera, eu quero que vocês digam aí para mim o que vocês acharam desse corte, dessa linha, se é uma técnica que dá para replicar nas suas clientes, em comprimentos diferentes, como eu falei que dá. E eu quero saber também dessa moça, como é que ela tá se sentindo com esse cabelo. Maravilhosa! Coisa boa, Mel! Leve, prática. É isso aí! Criativa, solta, né? Com as ideias soltas agora. Muito bom, então vamos pedir para essa galera aí deixar um like e um comentário dos elogios. Deixa lá, galera, que vale a pena. Muito obrigado a todas as visualizações, a todo o carinho de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!